Meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos aqui dar continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Sou seu amigo em Cristo, Vanderlei Fernandes Pessoa, aqui da cidade de Presidente Epitácio. Nós temos escola bíblica presenciais em nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá, 146. Todos os domingos pela manhã, você é o convidado especial para estarem ali em nossa sede. Está ali com o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E aqui nós temos também na nossa congregação, na Avenida dos Ipês, 1117, próximo à Feira do Redondo, todos os domingos, pela manhã. Você e a sua família também é um convidado especial a estar conosco. Aqui é apenas um subsídio, um complemento daquilo que nós vamos estar estudando aos domingos. Isso aqui é apenas um aperitivo daquilo que nós vamos estar elaborando. Então é importante que você curta, comenta, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com as demais pessoas que quem sabe até não pode estar presencialmente conosco, mas pode estar nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos estudando esse trimestre aqui sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Quando falamos sobre famílias, queridos, eu preciso entender que a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus. A primeira instituição. O dia que Deus resolveu abençoar Adão, ele não abençoou sozinho, não. Ele abençoou o casal. Quando ele fez essa primeira instituição. Lá em Gênesis capítulo 1, queridos, versículo 28. Esta bênção de Deus, ela vai reagindo. Ela vai frutificando. Ela vai multiplicando, enchendo a terra, dominando e sujeitando. Então, esses são um dos 5 princípios que Deus ali estabeleceu para Adão e Eva. Nós vemos também, queridos, que a família, ela é muito importante, é uma instituição criada e deixada por Deus. Por isso que nesses últimos dias, mais do que nunca, as famílias elas têm sofrido ataques. Esses ataques são internos e ataques externos, através de autoridades, através de instituição. Nós vemos hoje que existe pessoas que se dizem famílias, mas estão muito longe daquilo que foi instituído por Deus. Hoje existe o pai solo ou a mãe solo, aquele que quer se passar por um papel, né, de pai, ou aquela que quer fazer um papel de mãe sozinha, criar o filho ou a filha. Então, quando nós vemos também sobre famílias, que nós sabemos que todas as famílias têm problemas, têm conflitos, não existiu nenhuma família perfeita. Nós vemos na família de Davi houve com problemas em relação aos filhos e esposa, na vida do seu filho Salomão. Nós vemos na vida de Moisés, nós vemos conflitos em todas as famílias, né? Na família de Saul, na família de Samuel, nós vimos conflitos ali. Em especial que nós vamos estar estudando hoje na família de José. Mas quando falamos sobre família, eu preciso entender que a família é a nossa base. Essa primeira instituição criada e deixada por Deus, que é o homem e a mulher. Um homem e uma mulher. É o que foi deixada e ordenada por Deus. Nós vemos que
A família é a base primeira. Todos saíram de uma família, independente se essa família tem problema, conflitos ou não. Todos saem de uma família. A família é aquela que nos conduz. A família é a primeira instituição, né, social, aonde nós aprendemos os primeiros passos de um relacionamento afetuoso, respeito, né, da onde você aprende a ter o respeito. Por isso que quando existe algum menino mal educado, a primeira coisa que alguém fala, respeito vem de casa. E isso mesmo, é onde a pessoa aprendeu. Tá? Nós vemos hoje conflitos nas creches, nas escolas, pessoas desrespeitando os professores. Por quê? Porque faltou muitas vezes um ensino em casa, um ensino vindo de casa, ter respeito pelas pessoas, pelas autoridades, por alguém que está acima daquela pessoa. A família, ela nos encaminha, né? Ela nos leva, ela nos dá uma direção para a igreja, né, para a escola, faculdade ou um trabalho. Se você está trabalhando hoje, alguém fez alguma coisa para que você chegasse ali. Esse alguém foi a sua família, ou seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Alguém colaborou com alguma coisa. Então isso é muito importante. Então uma família, ela é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a lição 3, sobre um problema na família dos irmãos de José. O título da nossa lição é Ciúme, o mal que prejudica a família. Existe uma diferença entre ciúme e inveja? Aguarde aí que daqui a pouco você vai descobrir a diferença, né, entre o ciúme e a inveja. O texto áureo. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Tiago 3,16. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Nós temos aqui a nossa leitura em graça, está em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 4, depois do versículo 11, depois do versículo 18, depois do versículo 23, 24 e o versículo 28, você pode estar acompanhando. Nós vemos aqui, queridos, esse comportamento dessa família é um problema que se repete, na verdade, aqui. Vamos falar sobre a família de Jacó. O mesmo problema que houve entre os pais de Jacó, que é Isaac, né? Isaac e Rebeca, os mesmos problemas vai se repetir aqui em Jacó. E nós vamos entender também, queridos, algo muito importante aqui. Mas vamos ver aqui o nosso tópico 1 vai falar o quê? A falha no tratamento dos filhos. Vemos aqui o item 1, a preferência de Jacó. Veja, aqui vai dizer que Jacó amava mais José do que a todos os seus filhos. Todos os outros eram filhos de José também. Mas existia algo em especial que Jacó sabia também sobre José. E isso levou ele a amar mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. É o filho que ele não esperava mais, né? Ele nasceu por um milagre, né? José. Então, foi José e Benjamim, né? Que foram os dois que veio ali da sua esposa, Raquel. Então nós vamos perceber aqui, queridos, independentemente, né, de ser o filho da sua velhice, José era um filho dos muitos filhos que ele havia gerado, os outros também eram filho. Consequentemente, ele conhece o temperamento de cada um, né, a personalidade, o temperamento. O pai conhece o filho que tem. E Jacó viu que em José havia algo diferente. E isso então provocou o quê? Provocou ciúmes, tá? Provocou ciúmes. Então, é preciso tomar cuidado para não ter falhas no tratamento dos filhos. Os pais são responsáveis, não somente colaborando na criação, cooperando na criação, mas também na educação e na provisão dos filhos. Os pais são responsáveis, biblicamente, para educar os filhos já em casa, ensinar.
né? Como que eles vão ser, ou seja, num tratamento. Nós vemos que hoje estão secundarizando esse tratamento, estão passando para secundários, ou para avós, ou terceirizados, por que não dizer, jogando para as creches e outros cuidados, devido aos trabalhos, né? E isso tem trazido muitos problemas, tem trazido muitos conflitos, e as consequências disso não são muito boas, muito agradáveis. Porque Provérbios 22:6 fala: instrui o menino no caminho em que deve andar. Ou seja, isso é o papel dos pais. Veja, instrui o menino no caminho. Porque muitos hoje, ele mostra o caminho. Muitos pais mostram o caminho. Ok, o caminho é aqui. A igreja é ali, você vai. Só que ele não faz, ele não dá o exemplo, ele não vai. Ele não ensina o filho no caminho, mas ensina o caminho. Então não é para ensinar o caminho, para ensinar no caminho em que deve dar, ou seja, o filho precisa ver você também fazendo aquilo que você está ensinando, senão se torna farisaísmo e hipocrisia. Então, essa história se repete aqui, né, de Esaú e Jacó. Veja que Isaac amava Esaú por causa da caça, né, e nós vemos ali que Rebeca, né, amava a Jacó porque ele ficava mais em casa, era mais caseiro, ficava na barra da saia da mãe, né? Então isso trouxe grandes problemas, conflito, e vai se repetir agora na família de Jacó. Aí provocou o que? O ciúme em meio à preferência, tá? Veja que Jacó não media as consequências em presentear um filho com uma capa de várias cores, porque o normal, o natural, era duas cores só, né, com fio um pouco mais grossa, né? Mas aqui era alguns falam que é um talar, né, de mangas comprida. Veja que aqui ele mandou fazer, ou seja, ele mandou confeccionar, ou seja, ela foi confeccionada e fez uma túnica de várias cores. Essas cores têm uma representação muito importante, e essa capa, né, de mangas compridas também tem uma representação importante que mostra que uma superioridade, tá? Jacó fez isso como uma atitude de preferência, e isso trouxe o quê? Ciúme nos irmãos, porque tá dizendo, meu pai só dá valor para o José e nós. E nós somos o quê? Então isso trouxe grandes conflitos, né? Que já começou, o errado já começou por Jacó, porque sabendo que Deus tinha algo a mais diferente na vida de José. Mas isso não justifica, tá? Precisamos ter um tratamento de igual medida com cada um. Não podemos, não pode ser levado pelo a preferência, preferencismo. Não me refiro a ter mais intimidade ou relacionamento, não é isso. Mas o preferencismo trouxe isso. Então, e quando os mais velhos se sentiram alijados, afastados, né, excluídos, se sentiram, né, excluídos, afastados, né, não se deram conta, né, e tudo isso, né, eles se sentiram menosprezados, né, pelo pai, lançados de lado, né, ou seja, não está nem aí para mim. Então isso trouxe o que? A inveja também. O item 3, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então, isso trouxe ciúme e também inveja. Muito bem, queridos. O ciúme, nós sabemos que ele está presente em todos os ambientes, em casa, na escola, na faculdade, na igreja, no trabalho, na polícia, em todos os lugares está o ciúme, que é uma obra da carne, queridos. Que é uma obra da carne. Existe também a inveja, né, deles aumentou, já não bastou o preferencismo do pai, fazer aquela capa, né, de várias cores. E ainda vem o que? Os sonhos de José. Veja o primeiro sonho, os sonhos dos molhos, né, de trigo que se inclinavam em volta do dele, e depois os sonhos dos corpos celestes, o sol e a lua e 11 estrelas, né, que se inclinavam. Por que 11? Porque um é ele ali, já era José.
Então, com ele, 12. Então, mostra que ele como superioridade, governando sobre eles. Veja que Jacó, sabendo disso, guardou em seu coração. Sabia que tinha algo diferente de José. Porque o pai sabe. O pai conhece. Então, quando sonho dos molhos, está mostrando algo da terra. Mas veja que esses sonhos vão sendo progredidos. Depois sonha o sol e a lua e as estrelas, que é o pai e a mãe, né, e os irmãos se inclinando perante ele. Então, isso trouxe mais inveja ainda. Então, o que acontece? O ciúme, então, levou o orgulho também, tanto por parte de José, tanto traz essas coisas. Né? O ciúme deixa a pessoa muitas vezes orgulhosa, né? Também. José também se sentiu um pouco superior a eles. Levou a ele um pouco se sentir orgulhoso por aquilo ali. Isso pode ter levado a isso também. Porque nós vemos que ele sempre fazia as coisas que o pai agradava também. Ele denunciava os seus irmãos, né? Ele entregava os seus irmãos. Veja que ele vai contar esse sonho aos seus irmãos. Isso fez com que ele aborrecesse ainda mais, né? Então, isso, queridos, já sabemos que tudo tem um trabalhar de Deus. Mas a pessoa não pode se deixar levar pelo orgulho e a pessoa também não pode ser levada pelo ciúme ou a inveja. Existe que a diferença entre a inveja e o ciúme é isso que você vai descobrir aqui. Qual é a diferença entre o ciúme e a inveja? Veja só, o ciúme é receio de perder o que se tem. Receio de perder o que se tem, num aspecto positivo, ser moderado, né? Agora, o negativo, quando provoca desconfiança, medo, e leva então à violência. Aí já é um ponto negativo que precisa tomar cuidado. Se ele for alimentado pelo orgulho e também a inveja no meio, pode levar à violência. Agora, que então o ciúme é receio de perder o que se tem. Agora, a inveja é o quê? A inveja já é um ressentimento quanto ao que o outro tem. Quanto ao que o outro tem. Pode envolver cobiça, isto é, querer ter o que é do outro. Isso é inveja. Querer ter o que é do outro por uma infidelidade, né, infelicidade, ou pelo simples fato de o outro ter alguma coisa. Então, isso precisa tomar cuidado. Porque quando fala em Tiago que Deus é zeloso, o ciúme é uma coisa. Agora, o ciúme ali está falando do zelo de Deus. Tá? Veja que se for moderado, é um ponto positivo. Porque aí vai levar para o caminho do zelo. Porque Deus, ele é zeloso. E exige que nós sejamos zelosos. Porque o zelo já é cuidado, né? O zelo leva a pessoa a proteger, dedicar-se. Então isso é muito importante. Quando fala que Deus tem zelo, né? O ciúme, o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme. Veja que aqui fala do Espírito de Deus. Agora, o ciúme já é um espírito que está na pessoa, já é um espírito da pessoa mesmo, né? Que leva à inveja e leva a outros caminhos. Então, o ciúme aqui é o medo. Qual que é o medo? O receio de perder o que tem. Agora, a inveja é ressentimento quanto ao que o outro tem. E isso pode levar a outros caminhos tenebrosos também. Então, quando fala lá em Tiago que Deus tem zelo, e existe também que nós sejamos zelosos, não é o ciúme, tá? Não é o ciúme de você querer matar a pessoa, fazer violência contra a pessoa, ou contra a mulher, ou contra alguém da sua família. Então isso já é uma coisa alimentada pelo orgulho, que já é um pecado terrível. O tópico 2, né, fala do ciúme como a causa de conflitos. A túnica, o símbolo de desprezo, né? A vestimenta tradicional, como eu disse, era duas cores, né? Feita de linho fino grosso. A túnica colorida de José colocava ele em posição de destaque dos demais. Então isso trouxe grandes problemas.
Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família. Então, isso não pode ter o preferencismo, né? Isso não pode ter isso dentro dessa família. E dentro de qualquer família não pode ter. O ciúme, item 2, do tópico 2, item 2, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai, né, por desdém, né? Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitava sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Não aceitava nem sequer ter paz com ele ali, falar pacificamente. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até me acabar com a vida do irmão. E veja que fizeram ali mataram, sacrificaram ali um cabrito, mancharam a túnica de José ali. E na mente de Jacó, por 20 anos, ele imaginou que José estava morto. Ele foi enganado. Mas lembra que ele enganou lá atrás? Tudo gera as consequências, queridos. No 27, ele enganou o seu pai Isaac. No 37, é Jacó que é enganado. Precisamos tomar cuidado, porque tudo gera as consequências. Tudo gera as consequências. O que semeia, você vai colher. Agora, Jacó está sendo enganado aqui. Por quê? As consequências são inevitáveis. Ela vem sobre a minha e a sua vida. Se você mente, um dia alguém vai te enganar também. Você vai colher de alguma forma também. Nós vamos colher de alguma forma. O ciúme é a emoção que tem origem no egoísmo, como infecção, um cancro, né? Como um câncer que vai aumentando, que vai crescendo, né? E se espalha pelo corpo, né? O ciúme tem um nascedouro dentro da pessoa. Aí vem um rancor, vem um ódio, vem inveja e leva a outras coisas, a outros caminhos tortuosos. Resumindo, o ciúme é uma obra da carne, como diz Gálatas 5, né? Que nós vamos ver ali, Gálatas 5, 21. Olha só o que vai dizer em Gálatas, só para vocês entenderem. 5, 21. Invejas, homicídio, bebedice, glutonalise, coisa semelhante a essa, aos quais vou declarar, como já disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja aqui que fala também da inveja, como obra da carne também. Então veja, 1 Coríntios também, 3:3, quando Paulo se refere à igreja de Coríntios, né? Inveja, ciúme, espírito facciosos, tudo isso já é obra da carne. A extensão do ciúme tem 3. Veja que, mas ele está presente, em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal, né, entre o marido e a mulher, amizade sincera, relacionamento profissional e etc. Precisa-se tomar esse cuidado. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente que o ciúme domina, sobra desconfiança, insegurança, né? Ou seja, controle e posse. A pessoa quando tem ciúme, né? Como eu já disse, a pessoa tem receio de perder alguma coisa. Receio de perder. Aí entra, ele acha que é dono daquela pessoa, que pode fazer o que ela quer, é comigo, não é de mais ninguém, aquele negócio todo. Fica aquele receio, né? Aquela insegurança. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, quando falava que tinha ciúme, não era assim. Precisava-se todo um ritual para saber se aquilo era verídico ou não. Precisava ser apresentado diante do Senhor. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, ou seja, é por um fio. Então precisa-se tomar esse certo cuidado. Precisa-se ter esse controle, queridos. O tópico 3 fala, porque a ciúme faz a pessoa, né, achar que a outra é posse, objeto dele. É dele, não é mais ninguém, né, é exclusivo dele, só dele. Então, esses podem trazer grandes conflitos. O tópico 3, né, fala os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias, né? Não é poucas as notícias que nós vemos aí na televisão
grandes tragédias, né, no noticiário, nas redes sociais, exatamente por causa do ciúme. Jesus, né, os apóstolos também foram ciumados pelos demais que estavam ali. Jesus também, em seu ministério terreno, as pessoas, as religiosidades daquela época tinham ciúme dele, né, porque o ciúme é um espírito que vem sobre a pessoa, né, vem sobre a pessoa. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito da pessoa, que vem sobre a pessoa, um sentimento faccioso da pessoa, insegurança da pessoa. O item 2, né, o ciúme pode trazer o ciúme entre os santos de Deus. Precisa se tomar esse certo cuidado, estando na questão dos cônjuges, né, quantos casais o marido mata a mulher, ou a mulher mata o marido por causa do ciúme, e leva a todas essas demais coisas aí. Amém? Precisamos tomar cuidado também, por ciúme se calunia, difama, ofende o irmão ou o colega em Cristo. Aí lembrei daquele testemunho do travesseiro de Bruma, que uma pessoa fez ali falou algo ali como uma calúnia para a pessoa. Aí a pessoa disse para ela, e não era verdade. Depois foi pedir perdão para a pessoa falou, só te perdoa, mas se você pegar esse travesseiro, subir naquele monte e soltar aqueles montes de pluma. A pessoa foi lá e veio. Agora eu quero que você ajunta tudo de novo. A pessoa subiu lá e voltou, falou, ó, não consigo. É muita, o vento espalhou. Aí a pessoa falou, tá vendo, assim é isso, eu já te perdoei, só que você já espalhou na boca de todos aí. Não tem como voltar atrás. Então preciso tomar esse cuidado. Há coisas que não tem como voltar atrás. Preciso tomar cuidado com a inveja, com a calúnia, queridos. Se de fato é verídico, precisamos tomar cuidado. O item 3 fala vencendo o ciúme. Para vencer o ciúme, alimentar a mente com as coisas de Deus. Não ter os olhos maus. Precisamos tomar cuidado, que está no nosso coração, é que determina aquilo que vamos fazer. Né? Provérbios 4:23 fala, de tudo tem guarda o coração, porque dele procede a saída. As nossas ações mostram aquilo que está dentro dos nossos corações. Muitas pessoas têm os olhos maus da pessoa, que às vezes nem é aquilo que ela está pensando, ou seja, ela é maliciosa, a pessoa se torna maliciosa. De repente a pessoa está nem pensando mal, mas ela tem malícia, porque tem os olhos maus, tem inveja, tem ciúme. Então isso precisa tomar esse certo cuidado. Na vida de José havia um propósito de Deus, por mais que houve falhas, tanto por parte de Jacó, né? Houve algumas falhas também na vida de José, tá? Mostrou ele um pouco se sentindo superior ou acima dos irmãos. Com tudo isso, queridos, com tudo isso, havia um propósito de Deus. Tantos irmãos, quando vende ali para o Egito, quando ele vai parar naquela masmorra, naquela prisão, naquela cadeia, tudo isso havia um propósito de Deus. Mas uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra. Não podemos alimentar da vida a inveja ou ao ciúme. Precisamos o quê? Ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Quem tem o fruto do Espírito, ele não vai ter as obras da carne, que é inveja, ciúme, espírito faccioso e todas essas coisas. Lá em Gálatas 5:22, qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22 fala: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem tem o fruto do Espírito, ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Então aí ele não vai dar lugar para a inveja ou o ciúme. Então, aprendemos aqui sobre ciúme, o mal que prejudica a família. E não são poucos, se for buscar a questão de números, não são poucos os males que prejudicaram a família exatamente por causa do ciúme. Então, analisemos.
Tomemos cuidado. Vamos se alimentar das coisas de Deus. Vamos brindar a nossa vida espiritual. Vamos buscar o fruto do Espírito, para que nós não vamos dar lugar à inveja ou ao ciúme. Amém. Que o Eterno continue te abençoando.